Bom dia, bom dia, bom dia e bom dia. Deus abençoe a vida de vocês. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Que hoje seja mais um dia da gente avançar, mais um dia de rompermos diante daquilo que Deus ele já reservou para as nossas vidas, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional, mais um dia estudando e aprendendo na palavra. A nossa alegria é que a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder de penetrar, separar juntas e medulas, alma e espírito, e ela é que vem tratando o nosso coração todos os dias, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Deus te abençoe, Lila. Deus te abençoe, Lilian. Deus te abençoe, Renata. Deus te abençoe, Viviane. Enquanto a nossa turminha vai entrando, nós vamos orar e falar com o Senhor. Já pega aí sua Bíblia, lápis, caneta, se você tem o hábito aí de anotar, caderno. E vamos orar, vamos chamar a presença de Deus nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te rendemos toda a honra, toda a glória. Graças, Pai, nós te damos. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ouve. E todos os dias, Pai, o Senhor continua tratando, moldando o nosso coração. Obrigado por tudo isso, Pai. Nós te agradecemos pelo fôlego de vida, agradecemos pela tua bondade sobre nós. Papai, que nesta manhã o Senhor possa mesmo abrir os nossos olhos espirituais, abrir o nosso entendimento, para que olhando para a tua palavra a gente possa compreender aquilo que o Senhor quer falar com a gente hoje, Pai. Nós te pedimos, Deus, que essa palavra seja como uma semente que vai cair numa terra fértil, numa terra boa, que vai produzir frutos a 30, 60, 100 por um. Papai, e aquilo que nós aprendemos hoje, que nós possamos mesmo ensinar para outros no amanhã, Pai. Ativa mesmo a nossa sensibilidade espiritual, nos ensina, Pai amado, a levar a Tua mensagem a todas as pessoas que estão à nossa volta, ou até mesmo aquelas que entram na nossa vida esporadicamente, Pai. A pessoa que está no hospital, o médico que vai nos atender, a enfermeira que vai colher o sangue, o mecânico que vai ajeitar alguma coisa na nossa vida. Pai amado, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa mesmo, Pai, nos dar essa graça e essa sabedoria, em nome de Jesus. Amém e amém. Que seja mais um dia, gente, de avançarmos, de rompermos, diante daquilo que o Senhor Ele tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Viu? Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Hoje nós vamos para Levítico 17. Tá no quarto, calma. Eu acho que deixei em cima da sua cama. Se você sentir no coração ou lembrar de alguém, você convida alguém para estar com a gente. Nós já estamos indo para o capítulo 17. Faltam só mais 10 capítulos para a gente terminar. Deixa eu ver se é 10. 10 ou 11. Para a gente terminar o livro de Levítico. Levítico tem 27 capítulos. Hoje a gente lendo o capítulo 17. Vão faltar 10 capítulos. Seja bem-vinda, Rita. Que bom ter você aqui. Viu? E Levítico é um livro muito difícil de se ler. Você não vê as pessoas falando assim, tava lendo Levítico, gosto de ler Levítico, só a Cacau que gosta de Levítico. Mas o livro de Levítico é um livro pouco lido. É difícil ler Levítico, né? Pela quantidade de regras, por conta dos tantos ensinamentos, repetições, e às vezes as pessoas ficam com preguiça de ler Levítico, sabe? Eu vejo que é um livro difícil de ser lido, porém o mais difícil de ser interpretado para mim é Apocalipse, né? Mas de ser lido eu acho o Levítico um dos mais difíceis, porque são muitas regras, são muitas repetições, e Deus falava e repetia, Deus falava mais uma vez e repetia, e era dessa forma. Então nós estamos bem aqui nas leis,
nas repetições de como deve ser feito o holocausto, rituais de purificação e assim vai. Ontem nós falamos sobre o dia da expiação. O dia da expiação era o dia que era feito um holocausto para perdão de pecado de toda a congregação. Todo o povo estava ali oferecendo o seu sacrifício, pecado, pedindo perdão a Deus pelo seu pecado cometido, e era o sacerdote que fazia esse ritual. Falamos ontem sobre o dia da expiação. Alguns vão falar o mesmo que Yom Kippur, o dia da expiação, o perdão de pecado sobre todo o povo. Eu finalizei falando que Jesus, ele realizou esse derramamento de sangue, ele fez expiação por todos nós, e hoje nós temos perdão de pecado graças a Jesus, que derramou o seu sangue por nós. E hoje tudo que nós precisamos é arrepender dos nossos pecados, redimir todos os dias aos pés de Jesus, porque o maior sacrifício ele já fez por nós, ele já se entregou por nós, e só nos resta agora permanecer na palavra, permanecer orando, permanecer crendo, permanecer jejuando, desenvolvendo todos os dias um relacionamento com ele. E hoje nós vamos falar sobre as normas sobre o sangue. O sangue, ele representa a vida, e tudo que Deus ele vai retratar aqui nesse capítulo é dizendo, olha, toma cuidado, eu não quero saber de vocês oferecendo sacrifício no deserto, eu não quero saber de vocês oferecendo sacrifícios, holocaustos, derramando sangue fora do meu combinado. Deus estava resguardando o povo, porque eles tinham vindo de uma cultura do Egito, e na cultura do Egito, tudo era um Deus. Tudo se tornava um Deus. O rio era Deus, o sol era um Deus, a vaca era outro Deus, e eles tinham o hábito de cultuar vários deuses. E quando Deus ele pega um povo para ele fala assim, olha, vocês são o meu povo, e eu quero ensinar a vocês um estilo de vida. Eu quero mostrar para vocês que tem um novo estilo de vida que eu quero que vocês sejam conduzidos. E nesse novo estilo de vida, uma das coisas que eu vou tirar de vocês é essa crença em vários deuses. Agora só tem um Deus. Eu sou o Deus de vocês. Deus deixa isso bem claro quando ele chama Moisés, para poder conduzir o povo. Ele vira para Moisés, e quando Moisés pergunta para ele, mas Deus, quando eles perguntarem sobre quem você é, porque eles acreditavam em vários deuses, e todos esses deuses visíveis, o sol, o rio, cada item era um deus, e todos eles visíveis. E Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, você vai falar que eu sou o que sou, o eu sou enviou você para resgatar o povo. E a partir daquele momento eles tinham que crer em um Deus invisível. Não era fácil, mas Deus estava ensinando para eles que ele era um Deus presente, que ele era um Deus zeloso, e o mais lindo de tudo, que depois da queda do homem, do pecado lá no Jardim do Éden, Deus escolheu novamente habitar no meio daquele povo. É ali onde está construído o tabernáculo, é o lugar onde a presença de Deus habitava no meio deles. Bom dia, Alex. Bom dia, Tainá, Deus te abençoa. Sejam bem-vindos, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que é de casa, você que é anfitrião, bem-vindo também. Ainda está em tempo, você que está chegando agora ainda está em tempo, chegou em tempo, tá? Nós vamos começar a leitura agora. Dei só uma introdução para aqueles que chegaram hoje pela primeira vez e para a gente se situar e entender o contexto. Acabei de dizer que Deus vai dar uma ordem para aquele povo falando, não se deve fazer holocausto em qualquer lugar, porque o sangue é vida. E eu não quero saber de vocês oferecendo sacrifício, holocausto para qualquer tipo de Deus. Então o Senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções a Arão, a seus filhos e de todo o povo de Israel. Isto é o que o Senhor ordenou. Se algum israelita de nascimento sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito, em qualquer lugar dentro ou fora do acampamento, em vez de levá-lo à entrada da tenda do encontro e apresentar como oferta ao Senhor, será tão culpado quanto o assassino. Derramou sangue e será eliminado
do meio do povo. Alguns estudiosos vão ficar aqui se debatendo quanto a esse eliminado no meio do povo. Não se sabe se esse eliminado do meio do povo era alguém que estava fora agora do acampamento ou alguém que de fato teria que ser morto. Mas o que está dizendo é que ele seria separado da congregação. Tudo isso para quê? Para a gente não ficar aberto. A pessoa sacrificou um animal no deserto, dentro ou fora do acampamento, e não aconteceu nada com ele. Ele está ileso. Então havia punições para entender que aquele ato não deveria ser repetido. Quando há aquela rebelião, né, Moisés sobe no monte, está falando com Moisés, enquanto Moisés está subindo lá no monte, falando com Deus, recebendo os mandamentos, o povo pede para que Arão fizesse um bezerro de ouro. E Arão cai, né, na besteira de dar ouvidos àquele povo. E constrói de fato um bezerro de ouro, constrói um ídolo para adoração e acha que está tudo bem. Quando Moisés desce, Moisés fica furioso, Deus já tinha dado a ordem para... Só um instante, gente. O notebook não está carregando. Uai. Tá na tomada e não tá carregando. Tudo bem, não tem problema não. Daqui a pouco vai descarregar. Quando Moisés desce, Moisés fica tão furioso com o povo, porque, tipo assim, depois de tudo que Deus fez pra gente, vocês estão aí adorando outros deuses, vocês estão sacrificando a outro Deus e acham que tá tudo certo, que vocês podem ficar prestando essa adoração, e aí acaba eliminando aquele povo que estava envolvido ali naquela adoração ao bezerro de ouro, né? Aquele povo morre. E tudo isso era para quê? Para que aquele povo aprendesse, ó, esse ato aqui não é aprovado diante de Deus, aquele que fizer vai morrer. Então ele está falando, ó, a pessoa que, de alguma forma, dentro ou fora, oferecer, né, sacrificar algum animal, se ele for o assassino ou não, mas ele teve parte ali, apresentou uma oferta dessa forma, fora do acampamento, fora do lugar certo, ele vai ser eliminado do meio do povo de vocês. A finalidade é evitar que os israelitas sacrifiquem animais em campo aberto. Isso garantirá que levem os sacrifícios ao sacerdote à tenda do encontro, para que ele apresente ao Senhor como oferta de paz. Então o sacerdote derramará o sangue no altar do Senhor à entrada da tenda do encontro e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não deverão mais oferecer sacrifícios a ídolos em forma de bode, cometendo prostituição. Esta é uma lei permanente para eles e deverá ser cumprida de geração em geração. Tá vendo que aqui ele está citando e falando assim, olha, vocês não deverão oferecer sacrifícios a ídolos em forma de bode, porque isso é como prostituição. Ou seja, eles tinham o hábito de fazer sacrifício aí a esse bode, como se ele fosse um deus, né? No Egito, eles tinham esse hábito o tempo todo. O tempo todo era adoração a muitos ídolos, a muitos deuses. Tudo era um deus, né? Eles tinham esse hábito de cultuar tudo em qualquer coisa. Se eles achassem que um animal trouxe benevolência para eles e ajudou eles de alguma forma, virava um deus. E Deus aqui agora está quebrando a cultura deles de adorar tudo enquanto é tipo de deuses. E ele está falando, não se deve oferecer sacrifício fora do acampamento. Eu fico pensando que devia ser um pouco difícil, visto que as pessoas pecavam e toda vez que pecava, tinha que ir lá oferecer o seu sacrifício para perdão de pecado. Talvez a pessoa pensou, né? Que ela poderia oferecer o sacrifício por conta própria para que não tivesse que comparecer na tenda do encontro ou entregar ali e falar para Arão que estava em pecado e por isso estava oferecendo o sacrifício. Talvez ela falasse, vou evitar esse caminho, deixa eu mesmo resolver o meu problema. Porque é difícil, gente. Expor o nosso pecado é difícil. Sabe, a gente falar para as pessoas o ato que nós fizemos, que cometemos contra o Senhor, é difícil. A pessoa que fala para mim que confessar pecado é fácil, para mim tá mentindo, porque é um erro. Foi um ato errôneo que você cometeu e ninguém gosta de expor
o seu ponto de erro. Então, quando a pessoa conta um pecado, para ela está sendo difícil contar, né? Então, não era fácil contar pecado até mesmo há um tempo atrás. Agora, pensa a pessoa que estava lá levando, arrastando, né, o seu carneiro, levando a sua pombinha, o seu rolinho, para oferecer sacrifício. Todo mundo já olhava e falava assim, lá, pecador, acabou de pecar, né? E já ficava ali perguntando, o que será que cometeu? Então não era fácil. Então creio que o povo já devia estar pensando assim, deixa eu mesmo oferecer o sacrifício aqui pelo meu pecado, vai que funciona. Porque se funcionar, eu não preciso mais voltar em Arão e eu não preciso expor dessa maneira o meu pecado, né? Mas o Senhor já está cortando isso pela raiz e está falando, ó, não vale oferta, derramamento de sangue, sacrifício, holocausto, fora da tenda do encontro. Quem vai fazer isso será Arão. Ei, Fabi, saudade de te ver por aqui, viu? Deus te abençoa. Versículo 8. Deles também a seguinte ordem: se um israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês apresentar um holocausto ou outro sacrifício, mas não trouxer a entrada da tenda do encontro para oferecer ao Senhor, será eliminado no meio do povo. Se algum israelita de nascimento ou estrangeiro que vive entre vocês comer sangue sobre qualquer circunstância, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo, pois a vida do corpo está no sangue. Ele está deixando claro que o lugar onde a vida está é no sangue. Então não se deve comer o sangue de nenhum animal sacrificado. Gente, o que trouxe vida para nós hoje? O sangue de Jesus. E quando nós tomamos ceia, o que a ceia simboliza? A ceia simboliza o sangue de Cristo e lá o suco, né? O sangue, o pãozinho. Eu não sei onde que você come, se é biscoitinho, se é um pãozinho, mas é o corpo de Cristo e é esse sangue que traz vida. Toda vez que tomamos ceia, dizemos, estamos tomando do corpo de Cristo, né? Bebendo do sangue de Cristo. Ou seja, a vida de Cristo dentro de nós, simbolicamente, né? Porque de fato não é o sangue. Mas nós, quando fazemos esse ato, cremos que é o sangue de Cristo, que isso vai trazer vida, que ele vai trazer cura para as nossas vidas e muito mais. Porque a vida está no sangue. Então ele está dizendo, aquele que tomar sangue, eu mesmo, né, o próprio Deus, o eliminarei no meio do povo. Então, para Deus vir e eliminar, não é Deus pegar, ele vai pegar pela mão e colocar para fora do arraial. Não, Deus vai sacrificar, vai matar. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. E o sangue oferecido que faz a expiação em um lugar de uma vida. Por isso, eu disse aos israelitas, jamais comam sangue, nem vocês, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O mais legal é que Deus aceita que o estrangeiro não é só o povo israelita, mas ele também está aceitando o estrangeiro no meio deles. O estrangeiro vive no meio deles, está recebendo instrução da mesma forma, participa aqui e recebe as mesmas ordens que os israelitas, e eles têm direito também de sacrificar ao Senhor, de oferecer sacrifício, e a regra também é clara para eles: não vai comer, não vai comer o sangue, não vai matar nenhum tipo de animal fora do acampamento, fora do lugar onde deve ser oferecido, que era na tenda do encontro. Versículo 13: se um israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês sair para caçar e matar um animal ou uma ave que lhe é permitido comer, deixará o sangue do animal escorrer e cobrirá com terra. A vida de toda criatura está no sangue. Por isso eu lhe disse aos israelitas, jamais comam sangue, pois a vida de toda criatura está no sangue. Quem consumir sangue será eliminado. E se um israelita de nascimento ou estrangeiro comer sangue de algum animal que morreu de forma natural ou foi despedaçado por animais selvagens, lavará a roupa, se banhará com água e ficará cerimonialmente impuro até o entardecer.
mas depois disso está puro. Se contudo não lavar as roupas e não se banhar, será castigado por causa de seu pecado. Deus deixou muito claro a explicação acerca do sangue. Ele disse: Moisés, fale ao povo que o sangue contém vida. O fato de eu ter aceitado, né? Porque a lei era o seguinte: todo aquele que pecar, morre. Pecou, morreu. E aí ele fala assim: não, vamos fazer então algo aqui. Vocês podem trazer um animal para mim, e na hora que derramar o sangue desse animal, alguém morreu, o sangue possui vida, então na hora que derrama o sangue, eu vou aceitar no lugar de vocês. Então o sangue foi feito o sangue nesse momento aqui era para substituir a vida. Valia tanto quanto a vida da pessoa, né? Quanto o sangue da pessoa, porque o sangue tinha que ser derramado. Alguém teria que morrer. A Bruna está perguntando, isso serve para a gente hoje? Vou chegar nesse ponto. Ele falou o seguinte: a vida está no sangue, então do sangue não se deve comer. Da mesma forma que eu aceito o holocausto de outro animal, é como se fosse a sua vida entregue, não que o homem e o animal tenham a mesma importância para Deus. Nós estamos aqui falando de sangue, porque o pecado diz: aquele que pecar vai ter que derramar sangue. Ou seja, vai ter que perder a sua vida, vai ter que morrer. E Deus falou o seguinte: aquele que pecar, eu não posso deixar de cumprir o meu mandamento que eu tinha dado lá atrás. Deus não vai voltar com a palavra dele e falar assim: o fato de vocês pecarem demais, a partir de hoje eu não quero que morra mais. Não. Deus vai cumprir com a palavra dele. Aquele que peca tem que morrer. E isso vale até hoje. Aquele que peca vai morrer. Só que nós vamos chegar nos pontos. Deus construiu lá, pediu para o povo que construísse o tabernáculo, e ele disse o seguinte: agora vocês vão derramar o sangue de um animal. E eu vou aceitar, porque está me entregando uma vida. Né? O sangue sendo derramado, uma vida está sendo entregue. Deus está colocando essa ordem para aquele povo lá atrás e dizendo: a vida está no sangue. Se você matar um animal, até mesmo daqueles que pode comer, você vai esperar o sangue escorrer, vai deixar o sangue escorrer, tampa o sangue dele com a terra e depois você pode comer do animal. Mas do sangue não se deve comer. Eu não tenho o hábito de comer sangue e eu não acho legal, né? Hoje as pessoas elas fazem, né, galinha, como é que fala? Eu esqueci o nome. Quando faz a galinha ensopada no sangue, eu esqueci o nome. A galinha ensopada no sangue, alguns produzem, né, chouriço, que eu não sei como é que chama aí na sua região, mas é aquele sangue, né, guardadinho, ao molho pardo. Obrigada, Lília. Galinha ao molho pardo. Para mim, eu acho que ainda continua o fato do sangue ser vida. Né? Se o Senhor falou que não era para comer do sangue não se deve comer. Essa é a minha opinião. Não estou dizendo que eu sou a certa, tá? Se você tem uma opinião diferente da minha, compartilha aí com a gente também, coloca a sua exposição, mas eu acho que não deve comer sangue. Né? Você pode comer da carne, você pode comer de algumas outras gorduras, mas eu acho que do sangue você não precisa comer. Acho que é mais sério, entende? Mas é a minha cabeça. Não sei se vocês vão me entender. Se você pensa de uma forma diferente, expõe aí pra gente também entender, né, o seu ponto de vista. Mas eu acho, a Bruna perguntou, isso vale também para hoje? Para mim, o ponto do sangue, sim, eu acho que não se deve comer o sangue. Mas cada um, tá, gente? Não tô dizendo que é isso e que é correto, tá? Que fique bem claro. Conta aí, quem come, quem não come. Continuando. Então, Deus estava dando essa instrução para que eles fizessem da maneira correta, para que não fosse oferecido holocausto fora do arraial, né? Ali do lugar da tenda do encontro. Tinha um lugar específico, não era para oferecer a outros ídolos. Deus, ele certifica disso tudo, sabe? Sarapatel também utiliza sangue. Meu pai gostava de comer. Eu não conheço. Galinha aqui bidela, como é? Acabidela. É assim que fala? Acabidela, galinha acabidela.
Eu não como, vou seguir como se valesse para os dias de hoje. Não como. Eu acho que igual o público que come sangue de animal é muito pouco, sabe? Vejo mais como é meio estranho. Eu também não como. Deus, ele é o único que vive. Eu também penso dessa maneira, acho que não precisa comer do sangue. E hoje o sangue de Jesus, né? Eu falei a questão. Ai, Jesus. O que aconteceu aqui? Não sei o que aconteceu. Eu falei sobre a questão de o pecado ainda gerar morte, mas hoje o sangue de Jesus, ele nos purifica. Então o fato de Jesus ter derramado o seu sangue, hoje nos cobre e nos lava do pecado. Deixa eu voltar aqui. É isso. Eu não como, mas tinha esse conhecimento. Mas não tinha esse conhecimento. Legal. Eu também creio que é assim, sangue é vida. Então a gente está tudo mais ou menos no mesmo pensamento. Tem alguém que se opõe, tem alguém que acha que é diferente. Vamos entrar agora no capítulo 18. Então o capítulo 17 fala sobre as regras em relação ao sangue. E Deus estava certificando que eles iriam se conduzir da maneira correta. E não iria sacrificar a ídolos e muito menos comeria do sangue, porque o sangue é vida. A morte e cruz de Jesus derramou o sangue para nos purificar. É isso, glória a Jesus, é bem isso. O capítulo 18, ele vai falar acerca das práticas sexuais proibidas. Tudo indica que, nós vamos ver aqui na leitura do texto, tudo indica que lá no Egito, eles tinham várias práticas sexuais. E não respeitava uma série de fatores, né? Eles faziam tudo desbandeiradamente e chegou no ponto máximo de pecado, e Deus agora está organizando isso, porque também é outro ponto que veio com a cultura do Egito. O povo estava praticando alguns atos que com toda certeza eles tinham aprendido lá no Egito, mas Deus falou assim, isso não está certo. Eu não quero nem que vocês copiem a cultura lá do Egito e muito menos a cultura do povo que vocês vão entrar na terra agora, que eu vou dar a vocês. Não peguem a cultura desse povo, né? Só que acontece que na hora que eles vão entrar na terra, Deus manda eliminar o povo e eles vão deixar algumas pessoas no meio deles e acabam pegando costumes. Porém, a gente lembra de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade onde o Senhor, né, tinha destruído por conta da imoralidade sexual no meio deles, que tinha crescido absurdamente. Então o Senhor disse para Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus, portanto, não se comportem como o povo do Egito, onde vocês vivem, nem como o povo de Canaã, que é para onde estou levando vocês. Não imitem o estilo de vida deles, obedeçam os meus estatutos e cumpra os meus decretos, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Sim, obedeça os meus decretos e os meus estatutos, e quem praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Deus está dizendo, não quero vocês olhando para trás no Egito, copiando o estilo de vida deles. Muito menos olhando para o lugar onde eu vou levar vocês e falando, a partir de agora nós vamos fazer conforme eles fazem. Não, eu quero que vocês sejam diferentes. O costume deles não será o costume de vocês. E isso vale para nós em tempo atual. Como nós aplicamos essa palavra hoje na nossa vida? Quando nós éramos do mundo, alguns aqui, né, não tiveram uma base cristã, não cresceram em um lar cristão, tinha alguns costumes disfuncionais. Para você que sempre cresceu em um lar cristão, glória a Jesus pela sua vida, né? A palavra, talvez nesse momento aqui, desse ponto, não se aplicará à sua vida, porque talvez você sempre teve uma vida muito reta diante do Senhor. Mas se você cresceu numa base cristã, se desviou, conheceu os prazeres que o mundo proporciona, aquilo que ele entrega para você, aí vai se aplicar a você. Porque da mesma forma que Deus está dizendo, abandone a cultura, o estilo lá atrás, para nós hoje aquela vida que você levava antes, a partir de hoje, quando você conhece a Cristo,
ela não existe mais. Eu não quero vocês pegando a cultura do passado e trazendo hoje e fazendo um estilo de vida com base naquilo que você viveu lá atrás, sabe? O estilo de vida é outro, a cultura é outra, o jeito de falar é outro, o seu comportamento muda, porque antes você estava escravo do pecado e a partir de agora você não é mais escravo do pecado. Você vive na graça, o sangue de Cristo te cobriu e por isso você vive conforme Cristo nos instrui, né? O nosso estilo de vida agora é diferente. A Lília disse: muito difícil quando não nascemos em um lar cristão. De fato porque a gente acaba aprendendo todo o hábito, todo o costume do mundo e a gente acha que tá tudo certo e na verdade não tá, né? Você descobre quando você chega para Cristo que o estilo de vida que você levava era um estilo de vida que literalmente conduzia à morte, né? Não produzia nada de edificação, não trazia nada que te aproximasse ou te levasse a um caminho de vida. O jeito de falar, a forma de conduzir a vida, né? As respostas que nós damos às circunstâncias da vida, os milhares de palavrão que aprende ainda quando é criança, né? As condutas, conduta mesmo de nunca ficar no prejuízo, de querer passar para trás as pessoas. São todas essas as culturas que acompanham uma vida de pecado, de escravidão, né? E quando a gente vai para Cristo, tudo se faz novo, é diferente. O nosso jeito de falar muda, a nossa forma de vestir muda. É um novo estilo de vida. E isso se aplica hoje às nossas vidas. Quando nós conhecemos a Cristo, Ele vai virar para nós e dizer o seguinte: não imite o estilo de vida deles. Não imita. E aí eu fico um pouco intrigada com as pessoas que se convertem e não muda o estilo de vida. Continua fazendo as mesmas coisas. Se você converteu e continua fazendo as mesmas coisas que você praticava antes, alguma coisa está errada. Alguma coisa está ali ainda fora do encaixe. Eu me converti há 14 anos atrás e as pessoas falavam muito do primeiro amor, se falava muito fulano de tal tá no primeiro amor e tá apaixonado com Jesus e faz um tanto de coisa extraordinária. A pessoa tá vivendo lá o primeiro amor dela com Cristo e ela se doa e ela se entrega o tempo todo e hoje se fala muito pouco sobre isso. Eu não sou a pessoa que concorda sobre o primeiro amor e para mim não tem segundo amor. A pessoa tem que viver todos os dias nesse primeiro amor, de ser apaixonada com Cristo, de viver ali rendida aos pés do Senhor todos os dias. Para mim o primeiro amor ele não deve passar. Mas hoje não se fala tanto de pessoas vivendo o primeiro amor. Não se fala tanto de pessoas, talvez, entregues a Cristo nesse primeiro momento da conversão. Porque hoje as pessoas estão convertendo e continuando com o seu estilo de vida. Elas convertem a Cristo, mas elas continuam praticando as mesmas coisas que elas praticavam lá no passado. Eu acho que está errado. Eu acho que quando você encontra com Cristo, primeira coisa, você vai mudar a sua mentalidade, você muda o seu jeito de dar resposta às circunstâncias da vida, você vai mudar a vestimenta, você vai mudar o que você come, o que você bebe, tudo. Com Cristo tudo se faz novo. Tudo se faz novo. E aqui Deus está dizendo para eles, olha, vocês não vão imitar o estilo de vida deles. A partir de hoje, eu quero tudo novo. Vocês vão fazer tudo novo. Eu tenho um novo estilo de vida para vocês. Sabe? Agora tá difícil para eu estar joelhada aos pés de Cristo. A Marta que vive em mim é forte. Mata a Marta que está dentro de você. Vive a parte de Maria. Esteja aos pés do Senhor, jogada aos pés do Senhor. Eu também já fui muito Marta. Muito. Hoje eu estou sendo mais Maria. E as pessoas que estão à volta, elas estranham. Porque elas acostumaram com uma Raira ativista. Uma Raira que faz muita coisa. Uma Raira que o tempo todo está fazendo alguma coisa. Só que eu aprendi, e estou aprendendo ainda, e estou trabalhando isso na minha vida, que o ficar aos pés de Jesus é muito mais importante do que qualquer serviço que você possa prestar para Ele. Sabe?
Quando a gente olha para Marta e Maria, todo mundo imediatamente julga Marta. Mas é muito fácil compreender Marta. Eu escutei a pregação agora há pouco tempo e a pregação dizia: gente, pensa para você ver. Naquela época de Jesus não tinha micro-ondas, não tinha comida de 3 minutos e chegou Jesus e os seus discípulos. Ou seja, casa cheia. Pelo menos 15 pessoas tinha. Aí pensa só Marta produzindo comida para esse tanto de gente. Uma era onde não tinha liquidificador para bater algo rápido, não tinha uma panela de pressão para cozinhar algo instantâneo rapidinho. Talvez não era fácil. E a gente consegue entender Marta. Mas Jesus vira para ela e fala assim, quando ela fala assim, Jesus, fala com a minha irmã para me ajudar. O ponto da pessoa chegar e falar assim, fala para ela, sabe quando o pai vira para a mãe e fala assim, pega a criança que tá no meio e fala assim, fala para sua mãe isso. E aí a mãe fala assim para a criança, fala pro seu pai isso. Os dois já não conversam mais. Quando as duas pessoas já não estão conversando mais, significa que o nível de atrito é tão grande que, tipo assim, eu já não converso mais com você. Então a gente não sabe o que aconteceu antes com Marta e Maria, mas que já levou Marta a usar a terceira pessoa, de virar e falar assim, Jesus, fala pra ela. Talvez Marta já tava lá, tipo assim, Maria, vem, vem pra cá, me ajuda aqui, Maria. Tipo, fazendo assim na calada, na miúda. E Maria, tipo assim, não é comigo, não vou não, sabe? E aí ela vira e fala, Jesus, fala pra minha irmã me ajudar. E aí Jesus virou pra ela e falou assim, eu não vou tirar dela o discernimento que ela teve. Eu não vou tirar dela a preciosidade que ela está carregando. Não vou. Ela entendeu o que é bom. Deixa, no final todo mundo ajuda. Ninguém come, Jesus faz um milagre. Mas ficar aos pés de Jesus é muito mais importante do que qualquer serviço que você possa prestar para Ele. Entende? Então, toda vez que você se deparar com esse ponto, sabe, de querer estar aí ativista, fazendo o tempo todo, sabe, acho que quem perguntou foi a Elísia, sabe, se joga nos pés de Jesus e fica lá com Ele, gasta tempo com Ele, sabe, para o que está fazendo almoço, desliga lá as panelas e vai ajoelhar no seu quarto, cantar um louvor para o Senhor. Nós precisamos mudar essa cultura, sabe? Precisamos mudar essa cultura. Deixar de ser fazedores e passar a ser filhos, sabe? Filhos que gastam tempo com o Senhor. Então é isso, gente. Quando a gente vai para Cristo, uma nova estrutura de vida, um novo estilo de vida, ele nasce dentro de nós. Versículo 6, no capítulo 18. Jamais tenham relações sexuais com uma parenta próxima, pois eu sou o Senhor. Deus está dizendo para eles, não tenha relação sexual com uma parenta próxima. Seja mãe, pai, padrasto, madrasta, irmã, irmão, não é para ter. Não desonre seu pai tendo relações sexuais com sua mãe. Ela é sua mãe, não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com nenhuma das esposas do seu pai, pois isso desonraria o seu pai. Não tenha relações sexuais com a sua irmã ou meia-irmã, filha do seu pai ou de sua mãe, nascida na sua casa ou em outra casa. Não tenha relações sexuais com sua neta, filho do seu filho ou da sua filha, pois isso você desonraria a si mesmo. Não tenha relações sexuais com sua filha, de nenhuma da sua esposa, com filha de nenhuma das suas esposas, de seu pai, pois ela é sua irmã. Não tenha relações sexuais com a sua tia, irmã de seu pai, pois ela é parenta próxima de seu pai. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de sua mãe, pois ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre seu tio, irmão de seu pai, tendo relações sexuais com a mulher dele, pois ela é sua tia. Não tenha relações sexuais com a sua nora, ela é a mulher do seu filho, de modo que você não deve ter relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu irmão, pois desonraria seu irmão. Não tenha relações sexuais
com a mulher e a filha dela, e não tome a neta dela, filha do filho ou da filha dela, e tenha relações sexuais com ela, pois são parentas próximas. Isso é perversão. Deus está falando de incesto, né? Casos de incesto. Qualquer relação sexual que tenha com parente próximo. Mãe, pai, tio, tia, tio. Não sei se aqui primo entraria, mas não deve ter. Madrasta, padrasto, a esposa do seu tio, a esposa da sua tia, neto, neta, não deve. Vovó, não deve. Enquanto sua esposa estiver viva, não se case nem tenha relações sexuais com a irmã dela, pois ela se tornaria rivais. Enquanto uma está viva, não se deve casar com a outra. Não tenha relações sexuais com uma mulher durante o período de impureza menstrual dela. Esse ponto aqui é polêmico demais, eu não ousaria entrar nele, mas está escrito na Bíblia: não tenha relações sexuais com a mulher no período de impureza dela, ou seja, no seu período menstrual. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Adultério, né? Não se permita que nenhum dos seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. Não desonre o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Moloque é um demônio, tá? E hoje, se a gente for em algumas outras religiões, tem aí o sacrifício a esse Deus com D minúsculo, que eles chamam, né? Moloque é como se fosse um Deus para eles, e esse Deus requer derramamento de sangue de criança. Não pratique a homossexualidade, tendo relações sexuais com outro homem como se fosse com uma mulher. Isso é detestável. Aqui ele está falando de homem, mas a regra também é clara para a mulher. É nesse ponto que muitas pessoas vão contestar e vão falar que a Bíblia deve ser atualizada, que hoje está tudo certo, que pode. Eu não sei se você que está aqui me assistindo tem um problema nessa área, mas é bíblico, né? A palavra está dizendo: não pratique homossexualidade, que é homem se deitar com homem, mulher se deitar com mulher, né? A palavra está dizendo que isso é detestável. Então, quando alguém te perguntar, né, por que não pode? Você vai aqui em Levítico 18, capítulo 18, versículo 22 e mostra, ó, tá aqui, é Bíblia. Eu entendo várias pessoas, eu tenho alguns amigos que têm problema nessa área e luta contra, tem alguns que é rendido a esta área e já falou comigo assim: Raira, já fiz de tudo, já procurei psicólogo, já tratei com isso, já fui na religião tal, já pedi para santa tal, já falei com Deus e não deixe de ter o interesse. A única coisa que eu falo a essas pessoas é: caminha com Jesus. Caminha com Jesus e deixa Ele trabalhar no seu coração. Mas diante da palavra, tá aqui que é detestável ao Senhor. Essa era uma cultura que talvez era normal no Egito. Talvez eles praticavam isso o tempo todo e para eles lá estava tudo certo. Mas Deus já vem quebrando aqui na cultura e dizendo, ó, não pratique homossexualidade, tendo relações com outro homem como se ele fosse uma mulher. Isso é detestável. Homem nenhum deve se contaminar tendo relações sexuais com um animal. E mulher nenhuma deve se oferecer para animal, macho para ter relação com ele. Isso é depravação. Deus está também certificando de que é proibido relações sexuais com animal. Não se deve fazer. Porém, a gente sabe que o homem ele é corrupto, o seu coração é mau e tem pessoas que fazem isso. Olha, ele está deixando claro, isso é uma depravação, gente, isso é deplorável. Deus falando assim, ó, pra mim isso não dá, não tem como, é detestável, é abominável, não aceito. Deus está dizendo, não entra nessa onda. Não se contaminem de nenhuma dessas formas, pois os povos que eu expulsarei da presença de vocês se contaminaram com todas essas práticas, ou seja, com incesto, homossexualidade e a prática de se deitar com animais. Uma vez que a terra foi toda contaminada, castigarei seus habitantes, farei a terra vomitá-los. Obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Não cometam nenhum desses atos
detestáveis. Isso se aplica tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todos esses atos detestáveis são praticados pelo povo da terra para onde eu estou levando, e foi assim que a terra ficou contaminada. Por isso, não contaminem a terra e não deem motivo para vomitá-los, como fará com o povo que agora vivem ali. Quem cometer algum desses pecados detestáveis será eliminado do meio do povo. Portanto, obedeçam às minhas instruções e não se contaminem por adotar alguma dessas práticas detestáveis dos povos que viveram na terra antes de vocês. Eu sou o Senhor. Gente, isso dói tanto porque, embora a palavra esteja deixando muito clara, não se deve cometer, não se deve fazer, tem pessoas que ignoram tudo isso, né? Ignora e acha que tem um estilo de vida que tá certo, isso, aquilo, outro, e vai. Eu vejo que tudo isso é consequência do pecado. O ponto que o homem chegou aqui, olha, nós estamos falando de muitos anos atrás. Isso aqui não é século 21, tá? Porque hoje está muito maior a depravação. Mas lá atrás já estava acontecendo e Deus já tinha alertado a eles, dizendo: isso aqui não é funcional, não foi isso que eu fiz, não é dessa forma. Homem não se deita com homem, mulher não se deita com mulher, homem não se deita com animal, mulher não se dá animal, você não deita com sua mãe, você não deita com seu pai, não deita com seu filho, com sua filha, com seu irmão, com sua irmã, com sua tia, nem esposa do seu tio. Então já estava tipo assim, isso tá errado. Bom dia, Lídia, Deus te abençoa. Isso não acontece, não tá certo. Só que vai acontecendo, igual ontem eu tava ouvindo uma irmãzinha, eu não sei se ela tá me assistindo hoje, eu convidei ela para poder estar na live, mas não sei se ela tá hoje. Mas ela escreveu a história dela para mim, e eu vejo o tanto que o diabo ele é um ordinário, sabe? O tanto que o diabo ele é mau, tanto que o diabo ele é ridículo. Porque ela tava contando uma história, e eu vejo que essa história que ela contou para mim é completamente o diabo investindo pesado na casa dela. Ela disse que o pai dela batia muito na mãe e que o fato era nem de bater, que era espancar. O pai espancava muito a mãe e o pai tinha relação com as 3 filhas e todas as filhas tinham que se submeter a esse processo. E ele acabou engravidando uma das filhas. E aí, passado um tempo, ele virou pastor de igreja. Virou pastor, aí ela falou assim que algumas das atitudes dele tinham mudado, mas ela sabia quem ele era. E aí, passado um tempo, ele sendo pastor de uma igreja, ela falou que ele ainda, tipo assim, deitou com ela. Ainda obrigou ela a ter relação com ele, com ela e com a outra irmã. Ela pegou e saiu de casa, conheceu um cara envolvido com droga, teve um filho com ele, não gostava do cara. E hoje ela tá sozinha porque o cara se entregou para as drogas. E ela tá sozinha com a filha, sem, condições de moradia, sem condição de trabalhar, porque emocionalmente ela tá derrubada. Ela falou que foi 6 anos dentro de um quarto, presa, sem sair, jogada mesmo, entregue à depressão. Só chorava. E aí você fala assim, meu Deus, por quê? Por conta do pecado. E aí o diabo pega as brechas e vai fazendo essa bagunça toda. É muita bagunça, gente. É muita gente precisando de ajuda, é muita gente precisando de socorro. E como, gente? Como avançar? A igreja precisa se levantar, a igreja precisa se posicionar. Eu sei que tem muita gente falsa, tem muita gente que não presta dentro da igreja, mas ainda tem muita gente boa. Eu vou falar com vocês uma coisa, vocês que estão aqui me assistindo, eu tenho certeza que vocês querem ser diferente. Porque se vocês não quisessem ser diferentes, vocês entrariam na live e sairiam rapidinho. Mas a pessoa para estar me assistindo aqui 1 hora é porque você quer ser diferente. E aí eu vejo, existem pessoas boas. Ainda existe um povo que quer conhecer Jesus. Porque hoje, a coisa mais preciosa que você tem é o seu tempo. Se você para me assistir, eu que não sou mestre, eu que não sou ninguém relevante no meio aí cristão, eu sou uma pessoa que abriu o Instagram e tô falando aqui no meu Instagram. Você me conhece pelas manhãs que você me acompanha, mas para você parar e me assistir significa que você tem interesse em saber mais de Cristo.
E isso me dá ânimo porque eu acredito que tem pessoas boas. Pessoas que vão levar o evangelho, vão propagar um evangelho diferente e vão curar corações e vão sarar um povo que está derrubado. Quando eu olhei para essa menina, tipo assim, eu falei, meu Deus, a vida dessa menina tá toda bagunçada. E eu olhei para ela bem nos olhos e falei assim, presta atenção, Jesus, ele pode mudar a sua história. Ela falou que o sonho dela é dar uma condição de vida digna para a filha dela. Eu falei, você vai dar, se você apegar a Jesus. Mas se você largar a mão dele, você não dá conta não. Porque para pensar, uma menina que cresceu vendo o pai espancar a mãe. Ela disse que ele batia muito nela e jogava muitas coisas na cabeça dela. Um pai que se deitava com as filhas, um pai que engravidou a filha, sabe? É só tem ladeira abaixo. Se envolveu com um cara que é jogado nas drogas, um cara que foi abusivo com ela. Pensa a vida dessa menina, gente. E não é velha, ela é nova, uma menina nova. Bem mais nova que eu. Eu olhei e falei assim, meu Deus, o que o diabo faz com uma vida? Quando Deus estava dando essa ordem aqui de Levítico 18, ele está dizendo assim, isso aqui vai levar vocês ladeira abaixo. Não é para ser dessa forma. Não é para ser dessa forma. O mundo, ele já está entregue para o maligno. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus, ele já venceu por nós. Então temos uma nova vida com Cristo. Então eu vou te falar só uma coisa, levanta, prega a verdade, sabe? Prega o evangelho, não tema, sabe? Seja ousado, olha para as pessoas que estão à sua volta, senta, conversa com uma vida, muda a história de uma pessoa, gente. Eu tenho certeza que eu sozinha não consigo mudar o mundo, mas se cada um de nós fizer um pouquinho, vai dar certo, sabe? Vai dar certo. Deixa eu ler alguns comentários. É bem isso mesmo, triste demais, atrapalha a estrutura da família, muito. Que testemunho, misericórdia, que Deus possa abençoar e fortalecer essa família. Amém. Que triste. Tem falado com Deus, eu falei, Deus, eu sei que tem tantos com angústia de alma. Sim, sim. Futuro todo comprometido. A live não é mais todo dia? É sim, Miriam. Só que eu não sei se você tá sabendo, mas o horário da live tá sendo às 8, tá? Então todos os dias às 8. Eu tinha um perfil de rotina de casa, mas Deus me encontrou para criar outro Instagram e levar a palavra dele. Gracinha. Glória a Deus. Gente, eu quero pedir aqui uma ajuda. Vamos lá. Eu recebo muitas pessoas que precisam de ajuda. Pessoas que estão passando por depressão, pessoas que estão passando por um período muito difícil. Em alguns casos, elas não conseguem pagar psicólogo. Tem algum psicólogo assistindo essa live que pode ofertar o serviço? E aí a gente vê uma maneira de atender online? Que Deus mude a história dessa moça. Que Bíblia você está usando? Eu uso a Bíblia Fé Ilustrada, a versão é NVT. Assim, ó. Bíblia Fé Ilustrada, NVT. Ela tem um espacinho assim para escrever do lado, tá vendo? Se tiver alguém aqui, eu vou mandar no grupo também Enxergando as Escrituras, porque pode ser que lá apareça mais pessoas. Porém, se você tem uma outra profissão que dá pra gente usar de maneira online, seria muito legal. E aí a gente pode ofertar na vida dessas pessoas que estão passando por dificuldade. Eu estou tentando mudar o pensamento do meu irmão. Ele acha que a vida não tem sentido, só trabalhar, pagar conta e depois morrer. E ele acredita em Cristo, mas não tem conhecimento da palavra. Ô Bruna, falta revelação, né, de Cristo. Eu postei um vídeo ontem no Instagram e esse vídeo mostra um cara fechada, todo rechonchudo assim, ó, com a vida. E ele tava dentro do elevador, a pessoa vem correndo e ele não segura a porta do elevador. Ele passa, o balão de uma criança tá subindo e ele não segura. E aí ele tá vivendo a vida dessa maneira e tudo que passa perto dele não se move, porque a vida tá sendo sobre ele. Até que o momento que uma senhora, na hora que ele parou para poder atravessar a rua, a senhora põe a mão no braço dele e aí a senhora pede ajuda para atravessar. Ela segura no braço dele e vai atravessando a rua. Um carro vem, quase bate nele, ele fica assustado e aí ele percebe o que está acontecendo.
sabe? E aí depois ele vê que tudo começa a fazer sentido. Uma das coisas, Bruna, que você pode falar pro seu irmão é que a vida não é sobre nós. Se você achar que a vida é você trabalhar, comer, pagar a conta e depois morrer, de fato não faz sentido. A vida é sobre nós servirmos, é sobre nós ajudarmos o próximo, é sobre a gente. Isso faz mais sentido. Ontem, olha pra você ver, essa é a minha vida, é meu estilo de vida. Eu não posso colocar esse peso sobre vocês, porque a minha vida ela é o tempo todo assim. Ontem eu conversei com essa menina por chamada de vídeo. Ela estava precisando de ajuda, ela chegou pelo Instagram, pediu ajuda. Fiz uma chamada de vídeo. Vamos ver se conseguimos incluir ela no mercado que tem na igreja. E aí ela compartilhou, na hora que eu terminei a ligação, um amigo me ligou porque ele estava no hospital, ele conheceu um morador de rua no hospital, e ele falou assim, Raira, ele não tem certidão de nascimento, ele não tem um documento, você pode tirar o documento dele para mim? Eu peguei os dados dele, a documentação dele é da Bahia, inclusive se você quiser abençoar esse irmão, nós vamos precisar pagar a certidão dele, ainda não sei o valor, mas se você quiser ofertar, me chama no direct, me chama no WhatsApp, oferta a certidão de nascimento, oferta o frete que nós vamos ter que pagar. E aí eu falei, não, claro, pode me dar. Peguei os dados, ele nasceu em Salvador, depois que a mãe dele morreu, ele ficou sem casa e mora na rua. Ele precisa de ajuda. A vida é sobre ajudar o nosso próximo. Gente, e não para por aí. Ontem era 9 horas da noite, estava ligando para uma pessoa perguntando assim, você vai querer vir no atendimento psicológico e tal, e conversando com a psicóloga, falando assim, fulano pode esse horário. Aí outra pessoa me ligando, Raira, consegue pro meu menino um psicólogo? Isso faz a minha vida ter sentido. Eu vou desligar a live aqui com vocês, vou passar na igreja, pegar uma cesta básica e vou levar na comunidade. Depois eu vou visitar mais famílias e assim começa o meu dia. Faz mais sentido, entende? A vida não é sobre nós. Não é sobre nós, não é sobre a casa que você mora, não é sobre os estudos que você tem, não é sobre quantas faculdades você fez, não é sobre a sua empresa que dá super lucro, mas é sim o que a sua profissão agrega na vida de alguém. O quanto a sua empresa ela fatura e abençoa pessoas, o quanto a sua casa é preparada para receber vidas, sabe? É sobre o próximo, gente, não é sobre nós, tá? Isso vai fazer mais sentido, Bruna, fala para ele. Você lembra que orou por mim no começo do ano passado para saber se era Deus? Nossa, Miriam, eu não vou lembrar assim. Se bem que eu lembro, você é nova. Lembro. E aí, como é que tá? Pois bem, é para mim ir mesmo. E ele ainda disse que é pra Flórida. Que gracinha, glória a Deus. Tem mais ou menos 2 anos que eu tenho tido essa visão. Qual visão? Deixa eu ver. Não consegui ler a visão. Você já mandou aqui? Deus maravilhoso mesmo. Tá. A visão de que não é sobre nós, né? É sobre o próximo. Pois é. Então, gente, é isso. Vamos fazer a diferença aonde nós estamos plantados. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e gostaria de fazer essa oração hoje? Se você ainda não aceitou Jesus e gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você vai escrever: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E eu vou orar pela sua vida. Se você se desviou do caminho e quer voltar, você escreve: Senhor Jesus, eu quero voltar, e eu vou orar também por você. Se você está me assistindo há mais tempo e já é salvo, você já sabe, escreve: eu sou salvo. É isso, gente. O Bruno, que você pode falar com ele é: irmão, enquanto você ficar olhando para a sua vida, não vai fazer sentido mesmo não. Porque a vida não é sobre você. Não é sobre você trabalhar, pagar conta, viver, né? Trabalhar para poder comer e morrer. Não. A vida é sobre nós e ajudar o próximo. A vida é sobre servir. É sobre Jesus. É sobre Ele, não é sobre nós. Amém, Lídia. Glória a Deus. Fico feliz, viu? Seja muito bem-vinda aqui. Nossas lives são todos os dias às 8 da manhã. E tem sido um tempo edificante para as nossas vidas. Eu cresço muito aqui com vocês. Coloca a mão no coração, repete essa oração comigo. Fecha seus olhos e diz: Senhor Jesus,
Muito obrigado por essa palavra, que ela possa germinar em meu coração. Pai, em nome de Jesus eu quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos diante do Senhor. Obrigado por cada vida que aqui entrou, cada vida que participou, cada pessoa que comentou, Pai. Eu te agradeço por eles. Agradeço pelo discernimento, agradeço por cada palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Que cada dia mais, Pai, nós venhamos comentar daquilo que vem do céu. Nós venhamos colocar em roda, em jogo, Pai, aquilo que o Senhor gostaria que fosse falado. Livra-nos de nós mesmos, livra das nossas opiniões, livra-nos, Pai, dos nossos achismos, mas nos leva a uma vida de verdade, Pai. Que o Senhor possa guardar cada coração, que o Senhor levanta no nosso meio pessoas tementes, pessoas amantes mesmo da palavra, dispostas a levar o teu evangelho e propagar a luz de Cristo. Esse é o meu pedido, Pai. Eu oro hoje pela vida da Lídia. A Lídia hoje ela quer voltar para os teus caminhos, Pai. Segura nas mãos dela e não permita que ela se desvie mais, Pai. Nem para a direita e nem para a esquerda. Levanta amigos, Pai. Levanta pessoas boas ao lado da Lídia. E tira toda a amizade que não vem do céu, Pai. Toda amizade que não presta, que está na vida dela, Pai. Que o Senhor venha tirar. Conduza ela por esse caminho de vida. Enxerta ela mesmo na obra do Senhor. E que a Lídia seja uma bênção na sua mão. Que ela seja uma mulher que vai mesmo, Deus, propagar a tua verdade. Todos os dias, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada coração. E até amanhã, se Deus quiser. Viu? Tá piscando, espero que dê certo.